Pois bem, hoje a gente vai começar o segundo capítulo desse livro, página 48. A gente vai, pelo menos espero ir, até a página 53. Bem, então estamos aqui no capítulo 2, evolução dos estudos de fonética e fonologia. Aí, aqui nesse momento, é quando a gente vai tratar daquilo que se chama fonética articulatória, porque é o seguinte, até o século XIX, a fonética, ou pelo menos os estudos de fonética, não tinham definido ainda qual era o rumo que eles iam tomar. Daqui a pouco a gente vê mais especificamente como isso daí se dava. Essa fonética articulatória, que se vocês lembrarem daquilo que a gente disse lá nas primeiras aulas, a fonética cuida da parte mecânica, é por isso que a gente está chamando aqui de fonética articulatória, porque ela cuida da parte mecânica, de que elementos entram em jogo, entram em cena, quando a gente vai produzir determinados sons. Então, tudo isso daí está sendo levado em consideração nessa chamada fonética articulatória. Ao passo que a fonologia vai ocupar-se de outras coisas. Agora bem, aqui a gente está indo da fonética articulatória até os estudos chamados estudos experimentais, né? A fonética, como eu disse, essa fonética articulatória faz parte de um dos ramos da fonética. E a fonética é a ciência responsável pelo estudo dos sons que são utilizados na linguagem humana. A partir daí, a gente já tem uma definição de que se ocupa a fonética dos sons que são utilizados na linguagem humana. Não interessa, portanto, a fonética descrever como é o uivo de uma loba durante o período do cio. Isso não interessa à fonética. E aí, dentro da fonética, a gente vai se preocupar com dois aspectos, vamos dizer, do som, que são os aspectos fisiológicos, aqueles que eu disse, que eu chamei de mecânicos, e dentro desses fenômenos mecânicos, na verdade, a gente tem englobado os dois, que são os fisiológicos e os articulatórios. Essa parte mecânica envolve, portanto, tudo isso. A fonética articulatória se encarrega da observação, da descrição, da classificação e da transcrição dos sons que são produzidos. E aí, vejam, esse esqueminha aqui das áreas da fonética. A gente tem a fonética articulatória, que é como que coisas entram em cena durante a produção do som, qual é o papel do maxilar, qual é o papel dos dentes, qual é o papel da língua, qual é o papel da cavidade ou das fossas nasais, qual é o papel da cavidade bucal. Tudo isso vai entrar em cena durante essa chamada fonética articulatória. Aí você vai ter, depois que o som é emitido, enquanto ele está em progresso, isso que a gente chama de fonética acústica, que é o som independentemente de como ele foi produzido. E, por fim, é a parte de percepção, que seria a fonética auditiva. Como esse som, independentemente de como ele foi articulado, de como ele se propagou, e aí a gente não está considerando os obstáculos, os ruídos, todas aquelas coisas que atrapalham na compreensão, como ele é percebido. Então, a gente teria três áreas dentro da fonética: fonética articulatória, fonética acústica e fonética auditiva. Então, a fonética articulatória nomeia os sons da linguagem humana. Eu não vou ficar mais repetindo esse humana, porque vocês já sabem que a fonética ocupa-se exclusivamente dos sons da fala humana, da linguagem humana.
inclusive daqueles sons que a gente não é nem capaz de perceber. Se vocês tiveram alguma vez na vida a curiosidade de olhar os quadros do Alfabeto Fonético Internacional, devem ter reparado que ali existem algumas coisas que, efetivamente, em português e na maioria das línguas indo-europeias, a gente não utiliza. Existem pausas glotais, existem algumas coisas que tem lá, porque lembrem-se que o fonema é alguma coisa que causa a distinção. Então, se aquilo está na tabela, nos quadros lá do Alfabeto Fonético Internacional, significa dizer que, em alguma língua do mundo, um clique que seja, um som feito assim com a língua, estalando a língua, isso, em alguma língua, isso é um sinal distintivo. Isso faz com que uma palavra distinga-se de uma outra. Isso é extremamente importante, porque lembrem-se que o Alfabeto Fonético Internacional está ali. A pretensão do Alfabeto Fonético Internacional é que todos os sons de todas as línguas que existem estejam ali representados. Inclusive, isso é interessante, que inclusive línguas que são consideradas mortas também se valem dos símbolos do Alfabeto Fonético Internacional, que eu vou chamá-lo simplesmente de AF, para não ficar repetindo sempre isso, se valem dos símbolos do AF, porque a gente pode pensar que, efetivamente, a linguagem humana não produziu sons diferentes daqueles que estão ali já elencados e que estão dispersos por várias línguas existentes hoje. Ademais, as línguas antigas eram, de alguma forma, muito mais simples. A gente vai ver um pouquinho disso, um pouquinho aqui mais para frente, mas, como eu estava reorganizando esses slides, eu não tive tempo de colocar todas as coisas que eu queria colocar, mas, das poucas que estão ali, já vão servir como ajuda nessa percepção. A vontade de colocar mais coisas ali é muito grande, mas eu vou me segurar. Então, para a linguística humana, os sons da língua vão ser divididos em dois grupos, os fones e os segmentos. E estes podem se dividir basicamente em três grupos: consoantes, vogais e semivogais, que, a depender do material, vai chamar as semivogais de glides. Então, em alguns manuais a gente vai encontrar chamando de glide, não se assuste, glide e semivogal são sinônimos. É só uma nomenclatura que alguns preferem utilizar aquela que é consagrada pelas gramáticas, pelo menos vamos considerar aqui em língua portuguesa, porque, por exemplo, essas coisas que a gente chama de semivogal, em italiano são chamadas de semiconsoantes. Porque, para eles, aqueles não são vogais, estão mais para consoantes do que para vogais. Porque, como é que... por exemplo, em latim não tinha letra J, nem o som J, obviamente. Era sempre escrito com I. Então, se você tinha uma palavra com o nome, sei lá, Jerusalém, o latim chamava de Hierosólima, mas escrito com I. E esse I, a regra latina diz o seguinte: se o I vier depois de uma consoante, ele é uma vogal. Se vier antes de uma vogal, ele é uma consoante. E vem antes de uma vogal, então aquele I é considerado consoante. O italiano trabalha com esse mesmo, digamos, com essa mesma perspectiva. Se ele vier antes de uma vogal, ele é uma consoante e não uma vogal. Então, quando você tem a palavra indústria, esse I, embora venha depois de uma consoante, um R, ele vem antes de uma vogal. Ademais, ele não pode, pelo menos em tese, está essa briga ainda, ele não poderia constituir uma sílaba sozinha. E isso faz com que ele não tenha foros de vogal. E aí, por isso,
por exemplo, em italiano, eles são chamados de semiconsoantes. Não estou dizendo aqui quem é melhor nem pior, estou só dando uma exemplificação. As consoantes, ou segmentos consonantais, são os sons produzidos quando existe algum tipo de obstrução. Os únicos sons que são produzidos sem que haja qualquer tipo de obstrução, depois a gente vê isso com calma, essas quase obstruções que existem, mas não são obstruções, seriam as vogais. As vogais, elas são livres. Não há nada que as impeça, ao passo que as consoantes a gente vai ter diversos tipos de obstrução, seja na boca que na cavidade nasal. E aí segue o texto, né? Havendo impedimento total ou parcial da passagem do ar. Você pode perguntar, mas como impedimento total? Simples. As bilabiais é um impedimento total. Quando você diz mala, para poder o som do M ser feito, você tem que fechar, assim como o P, assim como o B, que são bilabiais, você fecha a boca completamente, o ar vai vir com determinada força, liberado esse ar agressivo, e vai explodir. Por isso, antigamente, essas consoantes eram chamadas de explosivas, porque explodia bola, poca, mala. Esses sons, há impedimento total. Aí depois a gente vai ter níveis de impedimento que vão ser parciais. Então, o total que está ali é basicamente para falar da obstrução, especialmente a chamada obstrução bilabial. E os parciais da passagem de ar. Esses sons classificam-se pelos seguintes critérios: modo de articulação, lugar de articulação, vozeamento, você pode até acrescentar, se quiser, vozeamento ou desvozeamento, nasalidade e oralidade. Então, estão aqui a forma os critérios de classificação. Qual é o modo, qual é o lugar, se é vozeado ou desvozeado, se é oral ou se é nasal. E aí, se você pegar as tabelas lá do AF, você vai encontrar isso bem dividido, no caso das consoantes, né? Você vai ter quanto ao modo de articulação, quanto à zona, algumas gramáticas vão chamar de zona de articulação ou lugar de articulação. Algumas vão ser, aí você vai ter as vozeadas e as desvozeadas, como o F é desvozeada e o V é vozeada. Elas são o mesmo modo de articulação, mesmo lugar de articulação, distinguindo-se, portanto, constituem fonemas diferentes, distinguindo-se em vozeado ou desvozeado. Aí você vai ter faca e vaca. Como há uma diferença entre as duas palavras por conta desse fonema, existe a distinção, então ele é uma coisa distinta, ele não é a mesma, não é apenas um alofone. Retomando aquelas coisas que a gente viu na aula passada, né? Aqui está a classificação fonética das consoantes. Essa daqui eu peguei do outro material, aquele que eu ainda vou compartilhar com vocês depois. Não, esse daqui eu peguei daqui, do site fonologia.org. É porque ele é muito parecido com os esquemas que usam as professoras lá de Santa Catarina, mas esse foi tirado daqui. Esse site fonologia.org é muito, muito, muito bacana, porque você clica em alguns, nesse daqui não dá, mas você clica em alguns sons e você ouve como o som é produzido. Isso é muito interessante. E aqui você tem vozeadas e desvozeadas oclusivas. Oclusivas são essas que podem ser, vejam, aqui a gente tem as bilabiais, oclusão total, P, desvozeada, B, vibra as cordas vocais. Você tem as dentais. Alguns vão dizer que isso daqui não é dental, é alveolar. Só que, por exemplo, no português do Brasil, isso não faz diferença nenhuma. Se ela é dental ou alveolar, tanto faz você dizer dente, com a língua tocando na ponta dos incisivos, quanto você dizer dente. Para mim é muito estranho, porque eu sempre a pronuncio com a língua tocando nos dentes. Com ela tocando ali onde termina o dente, né, e começa o céu da boca, naquele intervalozinho ali, dente.
Para a gente não faz diferença, a palavra é exatamente a mesma. No entanto, há línguas, ou pelo menos houve algumas línguas, em que essa diferença existia e era realmente causa de uma palavra ser entendida como uma outra. Então, aqui você tem como dental, aí eu estou pensando nas consoantes do português, TD, ou como alveolares, né? TD. E as glotais, K e G. Essas de cima surdas, as de baixo sonoras ou desvozeadas e vozeadas. As fricativas são essas, o nome fricativa vem, vamos dizer que remonta, nos faz lembrar fricção, porque o ar vai passar como friccionando a lateral ou a parte do dorso da língua, né? Então você tem, por exemplo, olha, desvozeada, fê, você toca o lábio no dente, né? Fê, vê. O que difere aí a vibração ou não das cordas vocais. S, Z, X, J. Aqui é o R e R. Re e... Essa daqui eu não me lembro qual é a pronúncia dela, não. E aqui é o Ch e o J, as africadas. As nasais, mesmo jeito, M e N, N, I. E aqui, essa aqui é as laterais, né? Tipo real, com essa pronúncia do L com formato, com som de U, real. Isso aí é o lhe e às vezes o som do lhe, mas quando o i se faz sentir, como em, sei lá, em família, que fica um som entre esse e um L seguido de um i. Aqui você tem o TEP, que é o R simples, né? Caro. O R vibrante, carro, e aquele R retroflexo de porta. Os glides são as semivogais, que vocês já sabem, né? O de então e boi. O I final do boi é transcrito com um J. E aqui esses róticos que tem a ver, esse aqui, R. Esse H, assim, eu acho que é a aspiração mais forte. Tem gente que diz, em vez de dizer carro, diz carro. E por aí vai. As vogais, que são segmentos que têm liberdade total, né? Ou pelo menos, em tese, tem liberdade total. Depois a gente vai ver que essa é uma liberdade que não é totalmente livre, existe certa limitação, não havendo, contudo, oclusão, pelo menos não para algumas vogais. Como é que a gente classifica os sons das vogais? Seguindo os critérios abaixo. Altura da língua, anterioridade ou posterioridade da língua. Anterior é que vai para frente e posterior é quando ela vai para trás. Arredondamento dos lábios e nasalidade e oralidade. Não se preocupem que depois a gente vai ver essas coisas. No outro momento, teremos algum momento, não é nessa aula de hoje, a gente vai ter a ocasião de trabalhar com as vogais e as consoantes com maior detalhe. Eu estava dizendo a semana passada, especialmente a Jennifer e a Amanda, se não me engano, que elas estavam com muita expectativa com isso. Nesse momento, ainda não é. A gente vai chegar nessas coisas que Jennifer e Amanda estão numa expectativa monstra. A gente vai chegar lá. Aqui, como o AF faz as vogais, né? A, E, E, A. Esse E aqui é um E quase aquele E que os portugueses usam mais do que nós, que é tipo psoa, esse é o E aqui, esse chama-se shvá, A, E, I. Esse I aqui é o I quando não é tônico, esse I é o tônico, esse aqui é o átono, O, U e o U quando é átono. Que pode, inclusive, ser a transcrição de um O, né? Como se diz, contudo.
é essa transcrição aqui. Se a gente for extremamente rigoroso, seria essa. No trabalho que vocês estão preparando, não precisam se deter nessa coisa de tônico átono, pelo menos nas vogais. O que eu espero que vocês prestem atenção naquela transcrição que vocês estão preparando é que vocês distingam principalmente o E aberto do E fechado, o O aberto do O fechado. No caso do A e do I, a posição tônica ou não deles não vai fazer muita diferença, certo? Então, com o A tônico e o átono, com o I tônico, o átono, o U, a letra U, tônica, o som U, tônico, átono, vocês não se preocupem muito com eles. Simplesmente que, se você ouviu a pessoa dizer contudo e não contudo, você escreva com U a transcrição. Independente, não se preocupe, como eu estou dizendo, de usar este ou este. Eu vou considerar esse, nem vou considerar esse E, o chuvá, nem esse outro I. Então, você usa A, E, I, O, U. Esse e esses três aqui vocês podem desconsiderar. Certo? Tudo tranquilinho. Aqui, nesse da fonologia, eu vou dizer a vocês com uma coisa que me soa. Quer dizer, eu disse que esse aqui é o átono. Porque, em outros cantos, ele é transcrito como átono. Só que eu estou reparando agora aqui, embora ele tenha colocado essa bráquia debaixo dele, significa que isso aqui não é uma vogal, mas é uma semivogal, uma vez que estamos tratando dos ditongos, né? Então, aqui é ai, ei, o, oi, oi, ui. Au, eu, oi, ou, iu. Ie, ia, i, ie, i. E aqui, vejam, quando você tem um ditongo crescente, mas no fim de uma frase, porque ele seria tipo colégio. Colégio. O I é semivogal, mas veja que isso aqui está na posição tônica. Eu não se preocupem com isso daqui. Aqui só se o cara disser fechado, né? Colégio. Então, essa braquia aqui está indicando tratar-se de uma semivogal. Como é que a gente transcreve nos nossos? Esse I aqui é transcrito com J e esse ômega de cabeça para baixo é transcrito com W. Só isso. Isso daí já é esse site que talvez, não sei por qual razão, não queira usar esse símbolo W e o símbolo J, embora sejam os símbolos consagrados no alfabeto fonético internacional, mas adotam esse. Aqui nós vamos adotar conforme aquela tabela que eu já passei para vocês nas primeiras aulas, que está lá nos slides. A gente vai adotar para semivogal I, o J, e para semivogal U, o W. Para simplificar, para a gente não ter tanto... Já basta esse monte de símbolo, né? Então, a partir do século XIX, a fonética vai começar a se separar do que seria o estudo da ortoépia. Porque até o século XIX, quando se pensava em fonética, pensava-se na pronúncia correta dos sons. Pronúncia correta dos sons. Isso é alguma coisa que toca a gramática. Então, por isso chama-se ortoépia ou ortoepia, que vai dizer como o som deve ser pronunciado. A gente vai encontrar isso nos dicionários, especialmente na sílaba tônica, dizendo se um O é aberto ou fechado. Se você pegar o dicionário agora, dê uma olhada em pessoa, aí você vai encontrar entre colchetes um O com um acento circunflexo. Porque, pelo menos, as versões que eu tenho de dicionários são muito antigas. Essa daqui, que é o dicionário Caldas Aulete, o meu é da década de 50, esse daqui, e o meu Aurélio, que está aqui, essa partezinha pretinha aqui subindo, é o meu Aurélio Grande, também é antigo, acho que o meu, esse daí é da década de 80 ou 90. Aí você pode pensar, professor, o senhor com os dicionários tão velhos, e por que não? Porque eu quase não consulto esses dicionários de papel. Eu tenho o dicionário Michaelis instalado aqui no celular,
que é o que eu mais consulto no fim da história, que é mais ligeiro. Mas de vez em quando eu vou para não me desacostumar de consultar dicionário de papel. E aí, a partir do século XIX, é que a linguística, a fonética, começa a se separar dessa coisa da ortoépia, da pronúncia correta. Esse correto ali eu deveria ter posto entre aspas, na minha concepção, mas como eu estou respeitando o texto das autoras, elas não puseram essa coisa de pronúncia correta. A partir daí, se eu não me engano, a gente está na página 48. Tudo aquilo que eu estava falando antes não está aqui no material. Foi coisa que eu saí trazendo para deixar um pouco mais claras algumas coisas que estão aqui e que a gente precisa, mas que não está aqui. Que eu suponho que as autoras, em utilizando isso em sala de aula, trazem essas coisas para frente. É como a gente, quando vai estudar Aristóteles. Os textos de Aristóteles são apontamentos de sala de aula. Então, a gente tem que imaginar o que é que Aristóteles acrescentava ali. Porque se for só por ali, diz, é muito seco. Sim, de fato é seco, porque são apontamentos de sala de aula. Às vezes me parece esse texto aqui. A gente tem que trazer mais coisas, acrescentar coisas que não estão aqui, porque eu tenho para mim que isso daqui são apontamentos de sala de aula. E aí, vejam, quando a gente estava no mundo antigo, o que era a fonética? A fonética, especialmente no mundo greco-latino, era... No mundo greco-latino, eu vou trazer já um exemplo mais para frente, eu não vou fazer isso aqui agora, eu vou mostrar ali na frente depois, é a gente dizer qual era o fonema que correspondia a um determinado grafema. No caso das línguas antigas, isso era muito interessante, porque cada fonema correspondia exatamente a um grafema. Você não tinha 2 fonemas correspondendo a um grafema ou 2 grafemas correspondendo a um fonema. As línguas antigas tinham essa vantagem. Então, quando eu vou estudar grego antigo, eu tenho presente isso, que cada letra tem seu som distinto, que um A longo pronuncia-se de um jeito e um A curto pronuncia-se de outro, que um E longo pronuncia-se de um jeito, um E curto pronuncia-se do outro, que eu falo já, vai estar, eu botei aí um quadrinho do alfabeto, eu explico isso melhorzinho visualizando. Então, essas línguas, o grego e o latim, por exemplo, vamos partir delas porque, no fim da história, são as línguas que vão, sobremaneira, ajudar na formação da nossa língua. Então, apesar de eu ter trazido alguns exemplos de sânscrito, de árabe, de hebraico, mas as línguas que nos interessam efetivamente, especialmente a fonética dessas línguas, a fonética do grego e do latim, mais ainda do latim que é do grego. Porque todas as palavras gregas que estão no português já estavam no latim, exceto, obviamente, aquelas dos nomes científicos, como televisão, telescópio, que já foram confeccionadas a partir do surgimento desses aparatos. Então, as línguas antigas, especialmente o grego e o latim, faziam o seu estudo sobre a relação que se estabelecia entre fonema e grafema, e vocês já estão sabendo que eu estou falando aqui de fone e de letra, do som correspondente ao signo gráfico, a perfeita correlação que existia entre esses dois. E quando essas línguas se davam ao trabalho, quando os estudiosos dessas línguas se davam ao trabalho de estudar e descrever a língua do outro, faziam-no através dos sons de sua própria língua. Sempre assim. Eles partiam dos sons de sua língua para... E quando não havia um som? Eu vou tratar disso um pouquinho quando a gente tiver uns 2 ou 3 slides para frente, porque aí fica mais clara a visualização. Platão, o filósofo, é o primeiro dos ocidentais, pelo menos do que a gente tem documentado, a tentar fazer uma classificação dos sons.
Então, foi ele que começou a distinguir entre esses sons que eram livres, as vogais, dos sons que sofriam algum obstáculo para serem pronunciados, que precisavam, não é nem que sofriam, é que precisavam de algum obstáculo para existir. Então, você tinha os sons que eram livres e os sons que precisavam, que só existiam por causa de um obstáculo bem determinado, bem específico. Os estoicos, que eram, em certo sentido, contemporâneos de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, eles dão um passo além, e são os primeiros a reconhecer que som e escrita deveriam ser duas coisas consideradas distintamente. Talvez os estoicos, por viverem no mundo real, vamos dizer assim, se você quer entender como era a percepção do mundo grego sobre os filósofos, Platão, Sócrates, é só ler as obras de Aristófanes, as nuvens, as abelhas, para ver como é que ele pintava Sócrates. Não que ele fizesse daquele jeito, mas o que eu acho é que quando Aristófanes pintava Sócrates como um aluado, ele o fazia porque as pessoas entendiam assim. Os estoicos, eles estavam preocupados com uma coisa muito simples, ganhar dinheiro. Então, eles não estavam muito preocupados se a pessoa ia fazer isso aqui. Eles estavam preocupados em ensinar as pessoas a ganhar uma disputa. Não interessa como. Então, eles não estavam preocupados com o valor filosófico das letras, que muitas vezes era o que preocupava Platão. Se vocês pegarem o Crátilo de Platão, vocês vão encontrar, especialmente do meio do livro para o fim, uma preocupação com as essências, com as ideias inatas, aquelas ideias originárias, aquelas ideias prototípicas. E aí Platão coloca na boca de Sócrates, obviamente, que os sons correspondiam, de alguma maneira, eu já falei um pouquinho sobre isso, quando eu citei um texto de Leibniz, numa dessas aulas, que um determinado som, um som R, correspondia a isso, por conta daquilo outro, então vai fazendo toda uma divagação filosófica a respeito de por que em grego se usava aquela letra numa determinada palavra, por que se usava L numa outra, por que você tinha um som de uma vogal numa determinada palavra. Então, Leibniz vai fazer isso no capítulo 3, na terceira parte dos Novos Ensaios, partindo do suposto do latim, né? Então, ele vai com o som do som do ar, aí ele vai explicar que isso indica um fluido, aí por isso que nas línguas ocidentais você vai encontrar água, aqua, porque em francês isso era au, e daí saiu evoluindo e ficou né? Que era água. Você vai encontrar em inglês water, você vai encontrar no alemão Vater. E aí ele vai justificar, inclusive o próprio nome ar, no latim aire, e por aí vai, porque nessas línguas, a gente, pelo menos nesse, vamos dizer, nesse destaque, nesse recorte das línguas indo-europeias, o celtocita, como queria Leibniz, por exemplo, por que é que a gente prefere a letra A, o som A, não estou falando de letra, mas do som A, para fazer essas palavras? Porque o A, Leibniz explica, é um som que designa um fluido. Um fluido pode ser uma água, mas pode ser também um gás. Inclusive, no nome gás, você vai ter lá o som A. Gás, ar, água. E aí, ele, para provar a ideia dele, que é uma ideia que ele herdou de Platão, lá no Crátilo, e que ele vai tentar mostrar que Platão estava certo e que havia um certo naturalismo nas linguagens, retomando aquele conceito que a gente viu lá no primeiro período, quando a gente estudou História da Língua Portuguesa, e que eu falei para vocês sobre o monogenismo linguístico e o poligenismo linguístico, meio que retoma isso, e há uma língua primeva, uma língua originária, essa língua originária, como se foi constituída, e aí a gente pode ir
pensando que as ideias desses autores era chegar a isso, como essa língua, por que foi escolhido esse ou aquele som. Então, os estoicos, no século III, esse AEC aí significa antes da Era Comum. Os estoicos, portanto, lá no século III, antes de nossa era, começam a perceber, porque certamente o povo, ou nos dialetos, porque quando a gente pensa que as discussões de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, elas aconteciam tomando como base o dialeto ático, que era a língua falada em Atenas. Os estoicos não estavam preocupados se a língua de Atenas era melhor ou era pior, ou se a língua dos espartanos era melhor ou pior. Para eles interessava muito pouco de que dialeto se tratasse. Aí eles estavam preocupados em, independente de qual dialeto, ele ensinar uma pessoa a vencer na disputa. Portanto, não tinha nenhuma preocupação com a língua ou provar, como era o objetivo, não sei se seria dizer que era o objetivo, mas como Platão tomou tanto a peito fazer isso, de provar que existia, se não palavras originais, palavras essenciais, que eram palavras, a palavra designava a própria coisa, mas existiam sons que davam a ideia de uma determinada coisa. Sons radicais de raízes, eram sons que eram as raízes de uma ideia. E essa ideia, portanto, vinha expressa, como eu mostrei para vocês, o som A e todas as coisas que dele derivaram. Tudo tranquilo até aí? Bueno. Aí está esse quadrinho do alfabeto grego. Vejam, o alfabeto grego, a gente tem vamos dizer que a gente tem duas etapas. Para simplificar bem muito a história. Eu vou dividir o alfabeto grego em dois estágios. O estágio clássico e o estágio bizantino, que é esse grego, o som grego que é utilizado hoje na Grécia, que é o grego bizantino. Aí vamos ver. O grego clássico, isso aqui era um alfa, era um P e um R, né? Alfa, beta, gama, delta. Não, é melhor fazer isso comparando o grego moderno, o grego bizantino com o grego clássico, né? Você tinha o alfa é igual. Isso aqui, em grego clássico, era beta. Os gregos modernos chamam isso de vita. Porque essa letra aqui, cadê? Essa aqui, o eta, entra aqui, o nome beta se escreve beta, eta, tal e alfa. Então, esse tem som de V no grego moderno, esse tem som de I, esse tem som de T mesmo, e esse tem som de A. Então, fica vita. Gama, no grego clássico, isso aqui tem sempre o som de G, duro, independente se vem um A, um E, um som de E, um som de I. Não interessa. Isso é o G, gama. O grego moderno pronuncia isso como o R do francês, R. Ou como um Y. Se ele vem antes de uma vogal A, ele é pronunciado como, isso daqui não é lido gama, mas yama. Yama. Se ele vem antes de um O, ele é pronunciado ro. Esse é o delta, pronunciado como D nosso, mas sempre como D, nunca como africado, né? Ch, j, d. O grego moderno pronuncia-o como TH do inglês na palavra the. Então, esse the, aspirado e dental, né? The, delta. Esse epsilon, no grego clássico, ele era fechado, e o grego moderno ele é aberto, só inverteu a abertura, né, dele, ou fechamento. Mas ele continua com o valor de E, sempre aberto no grego clássico. Essa letra é o zeta, continua, no grego clássico era zeta, zeta. Eram zd, zdeta. O grego moderno, ela é sempre Z. Isso aqui era um E longo, isso é um E breve, isso é um E longo,
era pronunciado aberto no grego clássico, como o som da ovelha, bé, bé, tanto que um cômico, um historiador cômico, um poeta cômico, diz que o louco anda na praça gritando como uma ovelha, bé, bé, e ele escreveu beta, epsilon, beta, eta, e dizia o som da voz da ovelha, bé, bé. O grego moderno leria isso como vivi, que, logicamente, não é o som da voz da ovelha, né? Essa é a letra do grego clássico. Tré, tré, treta, o T e uma aspiração. O grego moderno pronuncia como em inglês, th. O iota tem sempre o som de I, então você já tem aqui, ó, esse tem som de I e esse tem som de I. O kappa tem sempre o som de K mesmo. O lambda também tem o mesmo som. O mi tem som de M nas duas. Isso aqui segue tudo igual. O ni tem som de N. O xi tem esse som mesmo nas duas, tanto no grego clássico quanto no grego bizantino. O ômicron, no grego clássico, ele era fechado. Os breves, as letras breves eram sempre fechadas. E, O. O grego clássico, ela é aberta. O. Ômicron. O pi tem sempre o som de pi, de P, nas duas línguas. O rho tem o som, esse som duro mesmo, do vibrante, né? Rho, rato. O sigma, aqui é o maiúsculo, o inicial e medial do minúsculo e o final. Tinham sempre o som de S, nunca som de Z, então se tivesse um S só no meio, né, tem a palavra rosa, que a gente diz assim, o grego leria isso roça. O tal tem sempre o som de T, e nunca tchê, t. O Y, no grego clássico, tem o som de U, e no grego moderno tem som de I. Então, a gente tem, essa tem som de I, essa tem som de I, e essa tem som de I. O Fi, no grego clássico, era Phi, um P e uma aspiração, por isso que os latinos transcreviam com PH. O grego moderno, ele tem som de F. O Ri tinha sempre esse som que eu estou fazendo aqui, né? Ri. O grego moderno pode ter esse som, dependendo da vogal que vem antes dele, depois dele, ou som de um H, ou muitas vezes, se ele tiver no início, ele tem som de CH mesmo. Então, por exemplo, a ilha Chios, do grego clássico, uma das ilhas ali do mar Egeu, Chios, o grego moderno pronuncia Chios. O Psi tem o mesmo nas duas línguas, e o ômega, que no grego clássico era aberto, porque esse daqui era fechado, era breve, esse é longo. O micro significa O pequeno. E ômega significa O grande. O grande quer dizer longo. Ele valia duas vezes esse daqui. Enquanto esse dizia O, esse dizia O. Era mais longo, mais arrastado, vamos dizer. E o grego moderno, ele também pronuncia-se aberto. Então, ômicron, ômega. O que é que tem mais? Aqui eu não vou falar dos ditongos, porque não interessa muito. Vamos para a página seguinte. Eu queria trazer esse pedaço aqui da Ílias, a Ilíada, o primeiro, não vou ler todo não, para não encher o saco de vocês, mas eu queria mostrar a diferença, vou ler só esse primeiro aqui, a diferença de como isso era pronunciado no grego clássico e como seria pronunciado no grego moderno. O grego clássico, menin aide thea peleiadeo Achilleos, o acento está aqui, Achilleos, fechado, aberto. O grego moderno, como lê isso? Mini, ede, porque isso aqui vira I, a iota vira E. Então, aide, ede, thea, piliadeo, Achilios. Aira, meni, aide, thea, a ira da deusa, a lira, ó deusa, celebra
Aqui é um adjetivo, né? O Aquiles Peleiado. Peleia porque era filho de Peleio, né? Aqui é a ira celebra, ó deusa, o Aquiles, o filho de Peleio. Aqui o grego lia normal, né? O micro y fazia ulomenen he muri achaios alge etcheke. O grego moderno. Olumenin e miri arreis alge étique. O irado devario que aos aqueus tantas penas trouxe. Que aos aqueus, arraios, aos aqueus, tantas penas trouxe. Tantos sofrimentos. Então, vejam a diferença. É praticamente uma outra língua. Claro que eu estou pegando o mesmo texto, que seria um texto do grego antigo, e quando você pega o grego moderno, é outra língua que usa só esses caracteres. A regência é outra, os casos, as declinações, as funções sintáticas são outras, as preposições são outras, as regências de preposições são outras. É uma língua completamente distinta. Os verbos são outros. E aí, vamos para essa outra aqui. Isso é o chamado Aleph Beit, o alfabeto hebraico. É composto diferente do alfabeto grego, que se você reparar, você tinha uma vogal, outra vogal, já vão 1, 2, 3, 4, essa também podia ser consoante, depender se tinha uma vogal depois dela, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 vogais. E você tem e depois tinha outros tantos como é que diz? Outros tantos ditongos. Quando você chega nessas línguas aqui, tanto o hebraico quanto o árabe, que tem mais ou menos a mesma estrutura, você vai encontrar que são 22 consoantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. O hebraico, o árabe é muito parecido. Só que o árabe tem, para cada letra, praticamente 3 formas distintas. Uma no início, uma no meio e outra no fim. Então, de 22, vamos dizer que ficam quase 60 letras, porque tem umas como o alif, no árabe ele só é um tracinho em pé. Ele tanto é assim no início, quanto no meio, quanto no fim, não altera. Então, você tem essa letra aqui, que a gente pronuncia aleph, mas ela não é um A. Ela é uma pausa glotal. Ela é feita quando a palavra aqui começa por ela, por exemplo, essa daqui, tá ela aqui, essa aqui é uma palavra. Ela é dita com esse A começando bem no fundo da garganta. Acharei. Acharei. O hebraico moderno, como faz isso? Simplesmente é como se fosse um H para o português. A na boca. Enquanto o antigo punha na parte mais baixa da garganta, acharei, o moderno já a coloca na boca mesmo, acharei. Aí você tinha essa letra aqui, que no hebraico clássico era sempre B, o bet, B. O hebraico moderno, dependendo da situação, ele vai ter som de V. O V era um som inexistente nas línguas clássicas. Esse é o som do gama, do gimel, em hebraico, que era o mesmo jeito do gimel, do gamma, do grego, sempre o G forte, e o hebraico moderno segue com isso. O árabe, só no Egito, a letra que equivale a essa daqui é pronunciada sempre dura. Em todos os outros países de fala árabe, ele é pronunciado como gimel. Gimal, gimal, gimal. No Egito, eles dizem gimal. Essa letra aqui é o dalet. Ela tem 2 pronúncias, dependendo... Não sei se tem aqui algum, deixa-me ver...
com um pontinho, pronto, começa aqui, um pontinho aqui no meio. Se ela tivesse um pontinho aqui, onde está esse ponto vermelho, ela era pronunciada D. Se não tivesse o pontinho, era the. Aqui você tem o re, que equivale ao nosso H, o ao, que os hebraicos modernos, os israelenses chamam de vav, mas ele era o ao. Aqui é o zain, um som de Z. Esse é um som bem forte, como aquele você faz, sei lá, para sentir o bafo. Essa é a pronúncia dessa letra. Então, enquanto o outro, o re, é simplesmente essa aspiração na boca, o outro é um pouquinho na glote. Um pouquinho mais forte a aspiração. Esse é um tete, só que é um T. Lembra-se que eu disse que existem línguas em que o T, se for alveolar, distingue de outra palavra. Então, você tem o T, esse aqui é o teta, que é alveolar, esse T. Só que o hebraico moderno não faz diferença, ele é pronunciado tete, com a língua nos dentes. O clássico pronunciava teta. O iod, que pode ser valer como uma consoante. O kaf ou raf, dependendo se ele está antes de uma vogal longa ou de uma vogal breve. Lamed, mem, nun. Essa é sempre igual, L, M, N. Esse S, então, eu disse que esse T aqui, eu vou pegar os distintivos, né? Você tem esse T, que ele é alveolar, e você tem o tav, tal, que é tal, final, ele é dental, e esse é alveolar. Você tem esse thamer, que é dental, e você tem o sin, ou shin, que é africado, shin, e o sin é, vamos dizer, como o S nosso. E esse é dental, thin. Esse daqui é um pouco menos gutural do que essa, o ein, que os judeus modernos fazem como igualzinho a esse, a mesma pronúncia, não diferem. Esse é um P, que ia ser P sempre, hoje ele é P ou F, o som, né? P ou F. Esse hoje é pronunciado como TS, tsad, mas no hebraico antigo ele era thad, sad, alveolar, sad. E vejam, esse era dental, tha, esse era alveolar, sa, e esse era o S normal, sa, com a língua baixadinha. Então, vejam que o mesmo som de S, a gente tinha quer dizer, a mesma transcrição de S a gente tinha. Tanto que quando, por exemplo, eu não sei se as Bíblias em português trazem isso, mas você tem, acho que um cântico de Isaías diz assim, Adonai Tsebaot. Os latinos, e tanto na Bíblia Latina quanto na Septuaginta, vai traduzir como Sabaoth. Sabaoth. Sa. Porque não tinha esse som f no grego nem no latim para eles transcreverem. Então, eles transcreviam aquilo que eu estava dizendo. Eu estou trazendo isso para mostrar como os latinos faziam, né? Essa daqui é o K, que é essa aqui pode ser K, o som de K, ou essa aqui, o som de Q. Só que o som de Q e do K para a gente é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que os hebraicos em hebraico e em árabe, o som do Q, pelo menos no hebraico clássico, o árabe ainda moderno ainda usa isso, o Q é pronunciado aqui atrás, na garganta. K, kaf, kaf. Um é kof, com som na boca, o outro é kaf, com som aqui atrás, na garganta. Resh, que é o som do R, esse é o som do Q, esse é o som do S ou do TS no hebraico moderno, o shin, o sin e o tal. E aqui tem um texto, eu não sei de onde é esse texto exatamente, eu acho que é do final do Deuteronômio. Aqui, como leria, eu vou ler só essa primeira linha, até aqui. Como leria como era lido em hebraico clássico e como é lido em hebraico moderno. Então, você tem aqui, Wayehi Ocharei Mot Moshe Ebed Adonai. Aqui é o nome de Deus. O hebraico moderno, como lê isso? Vayehi, o antigo dizia, tá entendendo o que é aí, o professor?
Oi, Diga que você está me ouvindo, vá. tô ouvindo. Não, eu tô entendendo nada. E eu não tô entendendo nada. Eu tô olhando porque tá aí na tela, tô entendendo menos ainda. Não tá entendendo do quê? Tô Eu tô não falando entendendo. de Sim, mas como as pessoas, como os estudos, a evolução do estudo se deu, pensando na fonética descritiva, tá travando pra mim. pensando na fonética descritiva. E aí eu estou trazendo exemplos de como isso era feito. Aí, você tá lendo o que tá escrito aí, esse monte. Não, eu estou lendo como era lido um clássico e como era lido e como é lido no moderno, para mostrar a diferença e como muitas vezes aqui eu não encontrei um que tivesse isso, como os latinos faziam. Minha gente, eu estou me sentindo analfabeta. Pelo amor de Deus, alguém se manifeste e diga que. Mas isso aqui é só um exemplo, criatura. Não é para entender o que está aí. Qual é a finalidade disso? Mostrar a função da fonética. Qual é a função da fonética? Qual é a função da fonética? Não é dizer o que é certo ou errado, mas dizer como Essa é está a minha sendo. pergunta. É exatamente o que eu estou fazendo. E eu já respondi. E foi a aula de hoje, a gente começou definindo isso, Jennifer. A fonética se ocupa de falar sobre a articulação dos sons. Por isso que eu estou dizendo como é feito. Tudo isso que eu estou falando tem a ver com o que foi dito lá no início. Eu estou mostrando para vocês como é, para depois, mais para frente, isso ficar claro. É você que dá aula de inglês, né? Tem alguém... Não, não é nessa turma, não, acho que é na outra. Tem uma que é professora de inglês. Você vai estudar uma língua estrangeira. Você precisa entender como os sons são feitos na outra língua. Para poder você pronunciar, se não bem, pelo menos não tão horrível. Então, isso tudo que você está falando, eu só preciso entender que são exemplos, não é isso? Sim, são exemplos. Eu não estou dando aula de língua estrangeira. Ela Eu estou mostrando varia, é isso? que a fonética, tudo que eu expliquei aqui, olha, quando eu disse como esse som era pronunciado, ou é pronunciado, o que eu estou fazendo? Descrição da articulação. Eu estou fazendo explicação fonética. Se eu fosse fazer a fonética antes do século XIX, eu ia dizer, olha, pronunciar isso aqui como, sei lá, isso aqui, arrarei, isso daqui está errado, porque ele é pronunciado aqui embaixo, arrarei. Isso era o que fazia antes a fonética. Hoje, o que a fonética se ocupa é dizer como está acontecendo, não fazer disso uma briga canônica, dizer isso é certo, isso é errado. Não, a fonética não se ocupa disso. A fonética tem só a função de dizer, olha, esse povo pronuncia desse jeito. Dizer se está certo ou está errado, aquilo que eu disse lá no início da aula, não é da função da fonética, é da função da ortoépia, que é uma parte da gramática. Só que antes, tudo era chamado de fonética. Tanto que ainda hoje, você abre uma gramática, você encontra lá a parte de fonética. O que é que vai ser dito na parte de fonética da gramática? Sobre como são pronunciados os sons. Só que lá também vão aparecer as questões da parte articulatória. Só que ali na gramática continua confuso. O som e a parte articulatória. E ali? Professor, no caso, quando a gente, por exemplo, vai fazer uma comparação fonética de como, por exemplo, no Brasil, nas diversas regiões, as pessoas pronunciam o R de forma diferente de uma região para outra. Isso, quem certo. estuda é a ortoépia. É isso? Não, se você só disser como faz, isso é a fonética. A ortoépia, ela vai fazer um juízo de valor, dizer que é certo ou que é errado, que é bonito ou que é feio, entendeu? Entendi. Ok. Por exemplo, eu dei os exemplos aqui em umas aulas para trás,
quando a gente estava falando de algumas coisas de regionalismo. Eu disse, alguns vão dizer, por exemplo, estudante, outros vão dizer estudante, outros vão dizer anti, outros vão dizer estudante. Aí eu posso ter um juízo se eu quiser fazer fonética, entendeu? Agora, não basta eu dizer como se pronuncia. Eu tenho que saber como eles pronunciam, eu tenho que saber como eles articulam para que os sons saiam daquele jeito. A fonética é aquela parte, lembra-se lá das primeiras aulas, é a parte mecânica. Eu tenho que saber tudo o que está em jogo. Como vai o queixo, a língua, para onde vai, se a cavidade, vai usar a cavidade vocal, a oral ou a nasal ou ambas. Então, a fonética vai descrever esse som sem se preocupar se ele é certo ou errado. Já a gramática é quem vai dizer isso. Mas só para a gente não se alongar mais nisso, porque também o nosso horário está acabando, eu queria trazer aqui, deixa eu ver. Porque senão eu vou parar esse compartilhamento de tela e eu não quero pará-lo agora, porque senão eu vou ter que voltar para ele. Deixa eu terminar aqui isso. Isso aqui só... Acho que vocês já viram qual era o objetivo, é descrever os sons e procurei fazer, pronunciado aqui, aqui. Isso é fonética. Eu não estou fazendo juízo de valor. Aqui está dito, e aconteceu... depois da morte de Moisés, o servo de Javé, e disse Javé a Yehoshua, que eu acho que deve ser Josué, bin Nun, o filho de Nun, Mesharet, o ajudante de Moisés, dizendo, pronto, aí isso aqui eu acho que deve ser o fim de Deuteronômio, que aconteceu depois da morte de Moisés, eu não sei exatamente, é isso. E aí, a decisão do como faziam as línguas antigas era não se preocupar, de fato, com a articulação, para saber como o som exatamente era, mas era baseada e na própria terminologia, que era inapropriada e impressionística, quer dizer, partia da impressão que aquele som me causava. Não exatamente em como o som era articulado, mas era mais baseada... Lembra-se das 3 definições da acústica que apareceu no início da aula? Acústica fonética articulatória, fonética acústica e fonética auditiva. Essas descrições dos antigos, que só se preocupavam com com os sons da sua própria língua, e não estavam de maneira alguma preocupados com o som que os outros produziam, vamos dizer que ficava intermediário entre a fonética acústica e a fonética auditiva. E muito mais preso à fonética auditiva, como ele percebia, que impressão lhe causava aquele som, para daí descrevê-lo e transcrevê-lo e ensiná-lo. Foi com os árabes e com os hindus que começou uma descrição da articulação, porque esses camaradas tinham uma preocupação muito séria. A correta recitação dos textos sagrados. Para o árabe, como eu disse para vocês que no Egito o Gimal é pronunciado G. Em todo o resto do mundo de fala árabe, eles pronunciam G, Gimal. Acontece, porém, que quando vai ler o Corão, qual das pronúncias é usada? Parece-me que preferem a pronúncia do resto do mundo, porque se todo mundo faz menos um, porque se todo mundo considerasse que o Egito estava certo, qual seria o impedimento de usarem a pronúncia egípcia do árabe? Não é possível que no mar, são 170 e tantos países de que falam árabe, só um diga de um jeito e todo o resto esteja errado.
Então, eles acham que usam. A preocupação desses árabes, tanto dos árabes quanto dos hindus, foi que fosse preservado o som original para que, ao recitar o texto sagrado, fossem lá os Vedas, o Bhagavad Gita, ou o Corão, os textos, a leitura lá dos imãs e toda aquela coisa dos árabes, que fosse lido o mais perto possível, porque uma vez que eles consideram isso, esses textos como textos sagrados, como emitidos pela própria divindade, e, portanto, devem ser o máximo respeitados. No século VIII, já de nossa era, esse camarada aqui, que era um linguista, né, Sibawai, ou Sibawahi, viveu pouco tempo, repare, 36 anos só, foi um influente linguista persa, fundador da tradição gramatical árabe, através de seu livro, que faltou Al-Kitab. Al-Kitab é interessante, significa simplesmente o livro, Al-Kitab. Ele empreendeu uma discussão linguística, faltando aqui, em termos lógicos da língua árabe, partindo para a correta leitura do Corão. Aqui, vejam, a gente tem uma mistura de fonética, quando ele vai fazer todo o processo de descrição dos sons, ele tem um pressuposto que não é fonético, é ortoépico. Qual é o objetivo? Ele está dizendo como os sons são produzidos, onde é produzido, como você deve fazer para produzir aquele tipo de som, mas tendo em vista uma coisa, a pronúncia correta. Só isso, a pronúncia correta. Na verdade, eu acho que eu transcrevi isso aqui, deveria ser com... com Q, não com K. Porque essa coisa é escrita com a letra árabe que equivale ao Q. Então, ele partiu da ideia de que os beduínos continuavam falando o árabe por causa do pouco contato que eles tinham com a civilização, que os beduínos falavam um árabe mais legítimo e que, portanto, ele estuda a forma como os beduínos produziam os sons para daí aplicar aquele modo de fala à leitura dos textos sagrados. Então, repare que, apesar de o trabalho que eles fizeram ter sido um trabalho foneticamente considerável, que eles vão partir, especialmente nesse livro, Al-Kitab, depois vocês vão ver, parece que são 5 volumes, só descrevendo como os sons árabes são produzidos. Mas aí, escapole do que seria a fonética, que é somente descrever, sem nenhuma pretensão de impor aquela pronúncia a nenhum grupo como sendo a pronúncia correta. Mas como a gente está no campo da religião, e a religião trabalha... Quando eu digo a gente está no campo da religião, eu estou pensando nessa situação aqui do Sibawai, que a gente está no campo da religião, e religião trabalha com o conceito de certo ou errado, justo e injusto constantemente, sempre na dicotomia. O que não for desse jeito está errado. Aqui está o livro, aqui está escrito em árabe Al-Kitab, é isso daqui. São 5 volumes, eu disse 4, mas são 5. Aqui está 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui está o nome da criatura. Ah, ele tem um Ain aqui, que bacana. Siwa. Nos hindus, a coisa tem meio também, vamos dizer, algo muito parecido. Apesar de que a questão do sagrado no hindu, ela é um pouquinho diferente do que seria para os ocidentais, né? Para os hindus, a gramática era o elo entre gramática e enunciado. Por isso, eles privilegiavam a sentença a ponto de negar a existência da palavra fonética fora do texto. Sua atenção estava na concatenação, eles chamam de sanve. As autoras, eu acho que nesse livro aqui,
ou eu não me lembro exatamente agora, mas elas trazem assim aportuguesado, está na página 50, Sandy, diz assim, que ela fala que o uso atual, muito difundido do termo Sandy, que em sânscrito significa juntar, né, concatenar, para as mutações morfofonêmicas que ocorrem, 49 e 45 as páginas, ocorrem na combinação de morfemas, que é chamado de Sandy interno, e nos limites vocabulares, Sandy externo, atestam o reconhecimento dos linguistas pelo trabalho dos gramáticos hindus, que os gramáticos hindus desenvolveram na identificação dos mecanismos morfofonológicos. Aqui está um texto hindu e a sua tradução. Esse é de mais de 1000 anos antes de Cristo. Eu ainda não aprendi essas coisinhas. Eu acho muito bonitinho. Ele escreve daqui para cá. Eu estava apontando para lá pelo costume do árabe, do hebraico, mas ele é daqui para cá. Isso aqui devia estar pintado para dizer isso daqui significa isso, esse daqui está aqui, e esse pedacinho aqui é isso daqui. Mas eu não sei não o que é. Aqui estão algumas cópias, né, de textos lá dos textos sagrados deles, e eles, portanto, estavam muito preocupados com essa questão da concatenação. A concatenação, ela se dava internamente dentro da palavra e de palavra para palavra. Então, essas concatenações, essas junções, é como se... É interessante se você olhar, vejam como eles escrevem. A palavra está toda ligada. Eles põem esse traço, aqui estão as letras, e esse traço faz a união para dizer que isso aqui é uma palavra, isso é um Sandy. Aqui tem outra, aqui é outra palavra, outra palavra, outra palavra. Quando ele se rompe, é porque já é outra palavra. Então, para eles, e aí é uma coisa que não fica muito clara, o que é que eles entendem por texto? Será que na concepção deles de texto estava a mesma percepção que nós temos, ou pelo menos que deveríamos ter, que o texto não é somente aquilo que está escrito? Texto, o nome texto vem do latim textum, que é do verbo texere, que é tecer. Um texto é nada mais do que um tecido, é quando você organiza suas ideias, dando uma tessitura a elas, fazendo uma trama, de maneira que, então, tudo que eu estou fazendo é um texto, embora ele não esteja escrito. E aí, que eu acho que seja, eu acredito que os hindus, eles sempre tiveram muito à frente da época deles, talvez hoje não tanto, mas sempre estiveram, que a inexistência da palavra fora do texto é como se não pudesse você separar a pronúncia, a elocução, da ideia que está por detrás da elocução. Que a palavra não pode ser vazia. E aqui está o Devanagari, que é o alfabeto hindu. Resumo da aula. A fonética se ocupa de como a gente descreve as pronúncias dos sons, e não como eles devem ser pronunciados. Essa coisa, vamos dizer, na falta de uma palavra melhor, eu vou chamar de canônico, né? Dizer, isso é assim, a medida é essa, o que extrapolar esse limite está errado. Isso não é função da fonética. A fonética cabe exclusivamente dizer tal som, para produzir tal som, a gente faz isso, isso e aquilo outro. A língua sobe ou abaixa, vai para os lados ou fica presa no meio, a boca abre assim ou assado, a língua vai na direção dos dentes ou vai na direção da glote. A função da fonética é simplesmente descrever o que está acontecendo na boca para que aquele som seja produzido. Quase semelhantemente ao que a física acústica vai fazer para descrever a mecânica de como um determinado som é produzido. Quando você pega
sei lá, quem toca violão, que vai afinar, você tem lá o Lá 400 e não sei quanto para afinar a quinta corda do violão, e a partir dela afinar todas as demais. Aquelas vibrações, 40 e tanto hertz, são tantas vibrações por segundo que acontece ali. E aquelas tantas vibrações produzem aquilo que a gente convencionou, o som que a gente convencionou chamar de Lá. O que passa, o que vai para baixo daquilo? Num determinado ponto você já mudou de som. O que sobe daquilo você vai para o semitom acima ou para o semitom abaixo. E para o Sol sustenido ou para o Si bemol, ou para o Lá sustenido, né, ou Si bemol. Então, a função da fonética é uma função pura e estritamente mecânica, e não gramatical, e não canônica, e não de dizer o que é certo ou errado. É só dizer, é só definir, olha. Por isso, o exercício, aquele exercício que vocês deverão apresentar-me, o principal daquele exercício é a gente sair, é fazer isso que a fonética articulatória quer. É você prestar atenção no outro, em como o outro faz, imaginar o que está acontecendo. É claro que a gente tem a facilidade de que muitas dessas coisas já estão feitas. Você pega o alfabeto fonético internacional, você já tem tudo isso estabelecido, estipulado. Se você entrar naquele site que está lá, o PDF do slide, eu deixo já lá no Cigar. Todo mundo aqui já está com acesso ao Cigar. Acho que já, ninguém se manifestou contrariamente. Então, Jennifer, isso é a fonética. É simplesmente dizer aquilo que eu estava tentando fazer, mostrar onde os sons são produzidos. Não estava em nenhum momento preocupado em dizer esse é melhor do que aquele outro. Não, estava dizendo o hebraico antigo faz assim, o moderno faz assim. O grego antigo fazia assim, o grego moderno faz desse jeito. Sem me preocupar em dizer que um está certo, que o outro está errado, que um é melhor e que o outro é pior. Tanto assim que o meu mais novo hobby é esse daqui. Estudar grego moderno. Estudo antigo e estudo moderno. Porque tudo que a gente estuda são aprendizados que a gente leva para a vida toda. Com isso, minha cara Jennifer, diga-me lá, ficou mais claro um pouquinho qual era a intenção daqueles textos? Então, quando a gente exclui aqueles textos que você estava falando, eu não estava entendendo aquela sua fala, não. Eu não estava entendendo o que era que eu tinha que... Como era que eu fazia? Não, aqueles textos ali, eles só são exemplos, porque eu queria mostrar como a gente pode fazer isso em diversas línguas. Nesse caso, eu estou extrapolando o próprio limite da disciplina, né? Como essa parte é meio histórica, vamos dizer, esse segundo capítulo, essa primeira parte, porque a segunda parte a gente vai tratar bem rapidamente sobre outra etapa da fonética, mas essa parte era muito histórica, então eu achei que precisasse fazer essas comparações para deixar a ideia de que a fonética se ocupa em dizer como uma coisa é, não como ela deve ser. Depois desse resumo de fim de aula, as coisas ficaram claras para vocês, ou pelo menos menos obscuras? Sim. Eu tive a ideia de que, como eu estava falando antes, que a fonética se ocupava da descrição dos processos envolvidos na produção do som, que quando botasse os exemplos, a passagem seria menos dolorosa, mas enganei-me redondamente. Mas aprendi que eu tenho que, entre a teoria e a prática, eu tenho que fazer um meio de caminho ali. Isso tudo para explicar como no final... Vocês devem ter o cuidado na transcrição fonética. Não é o que vocês acham que foi dito, mas o que efetivamente foi produzido. E, por exemplo, o cara disse estudante. Você transcrever com o grafema, né, o sinal T, não Tchê.
Ah, mas eu digo estudante. Sim, mas não é a sua pronúncia que está em jogo. É a pronúncia do outro. Que era exatamente o que os antigos não faziam. Desprezavam a pronúncia das outras línguas e partiam do conceito de que eles estavam certos e que as outras línguas deveriam adaptar-se à pronúncia deles.